Ingrid cruzou os braços, ainda desconfiada. O que você não está me contando? Jack sorriu de leve, esperta e cuidadosa. Isso é bom. Ele respirou fundo. Certo, vou te falar a verdade. Ele se inclinou um pouco para frente. O Dabaltê é um rancho de verdade. Não é lugar de luxo. Ele continuou. O inverno é muito frio. O verão é quente. E a cidade mais próxima fica um pouco distante. Ele olhou direto para ela. E tem mais uma coisa. Você provavelmente seria a única mulher lá na maior parte do tempo. Ele explicou. Só tem a Marta, a cozinheira, que ajuda por lá. Ingrid ficou em silêncio por um instante. Pode ser solitário, completou ele. Ela baixou um pouco o olhar e respondeu. Quase um sussurro. Eu já me senti sozinha, mesmo no meio de muita gente. Ela respirou fundo, pelo menos. Lá seria uma solidão verdadeira. Jack assentiu, entendendo. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Ele ficou um pouco mais sério. Eu não sou só dono do rancho. Minha família tem dinheiro, bastante. Ele continuou. Meu pai fez fortuna com negócios e eu também investi em outras coisas além do rancho. Ele olhou com sinceridade. Algumas pessoas podem falar coisas. Podem dizer que você está interessada no dinheiro. Ingrid levantou o queixo, firme. Deixa que falem. Ela respondeu sem hesitar. Eu sei quem eu sou e sei o que quero. Jack a observou por um momento. E então, sorriu de leve. Eu acredito em você. Ele falou com calma. Só queria que você soubesse de tudo. Os dois ficaram em silêncio, por alguns segundos. Um silêncio tranquilo. Lá fora, a neve cobria a cidade. E tudo parecia mais calmo. Mas no fundo, Ingrid sabia. Uma decisão importante estava chegando. Os dois ficaram olhando pela janela por alguns instantes. A neve cobria tudo lá fora. Até que Ingrid quebrou o silêncio. Quando você quer que eu comece? O rosto de Jack se iluminou na hora. Isso quer dizer que você aceita? Ingrid respondeu com calma. Quer dizer que eu vou tentar. Ela foi sincera. Se não dar certo, cada um segue seu caminho, sem problemas. Jack assentiu, satisfeito. Justo. Ele se levantou e estendeu a mão. Bem-vinda ao Dabaltê, enfermeira Ingrid. Quando ela apertou a mão dele, sentiu algo estranho, como um pequeno choque. Uma sensação diferente. Pelo olhar dele, parecia que ele também tinha sentido. Ingrid percebeu uma coisa naquele momento. Aquele trabalho talvez fosse mais complicado do que parecia. Mas mesmo assim, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia animada com o futuro. A viagem até o rancho levou algumas horas. Tudo ao redor estava coberto de neve. Era lindo e ao mesmo tempo silencioso. Antes de saírem da cidade, Jack insistiu em comprar algumas coisas para ela. Um casaco bem quente, botas próprias para montar e outros itens importantes. Ingrid tentou recusar, mas ele não aceitou. Considere isso um adiantamento do seu salário, disse ele, com um sorriso. Agora, cavalgando ao lado dele. Ingrid sentia algo novo. Liberdade. O lugar era aberto, amplo, muito diferente de tudo que ela conhecia antes. Montanhas cobertas de neve. Ao longe, um céu enorme acima deles. Tudo parecia maior, mais vivo. Durante o caminho, Jack foi mostrando alguns pontos importantes. Ali é onde damos água aos cavalos, disse, apontando para um riacho. Aquele grupo de árvores serve de abrigo no verão. E depois de mais um tempo, eles chegaram ao topo de uma colina. Jack parou o cavalo e apontou à frente. Olha, é ali. Havia orgulho na voz dele. Era o começo de uma nova vida. Quando chegaram no alto da colina, Ingrid ficou sem palavras. Lá embaixo, o rancho se espalhava pelo vale, como se fosse uma pequena cidade. A casa principal era grande e bem construída, feita de madeira e pedra, com uma varanda enorme na frente. Perto dela, havia vários outros lugares. Casas para os trabalhadores,
estábulos, currais, uma ferraria e outras construções também. De várias chaminés saía fumaça. Mesmo com o frio, dava para ver homens trabalhando por todo lado. Ingrid olhou tudo aquilo com os olhos brilhando. É lindo, disse. De verdade. Jack sorriu. Espera até a primavera. Ele apontou para o vale. Quando tudo ficar verde e as flores começarem a aparecer. Ele olhou para ela. Você não vai ver lugar mais bonito do que esse. Eles começaram a descer em direção ao rancho. Conforme se aproximavam, alguns homens começaram a sair dos prédios. Outros pararam o que estavam fazendo. Todo mundo olhava, curiosos. A notícia de que Jack tinha ido à cidade já tinha se espalhado. E agora todos queriam saber quem era a mulher que estava com ele. Quando chegaram no pátio, Jack desceu do cavalo. Pessoal, chamou ele. Os homens se aproximaram. Quero que conheçam a Ingrid Solberg, ele falou com firmeza. Ela é a nova enfermeira do rancho. Por um segundo, ficou silêncio. E então, os homens começaram a comemorar. Alguns sorriram, outros bateram palmas. Ingrid ficou surpresa e até um pouco sem jeito. Suas bochechas ficaram levemente vermelhas. Um homem mais velho, com bigode grisalho, deu um passo à frente. Meu nome é Tom Bradley, disse ele. Sou o responsável por organizar o trabalho aqui. Ele sorriu, respeitoso. Você não imagina o quanto estamos felizes por ter alguém como você aqui. Ele olhou para Jack e completou. Obrigado por isso. Pode me chamar de Bradley, disse o homem, com um sorriso. Jack ajudou Ingrid a descer do cavalo. Espero poder ajudar vocês, disse ela, ainda um pouco tímida. Outro homem se aproximou, levantando a mão enfaixada. Você vai ajudar sim, disse ele. Me cortei ontem e isso aqui não para de doer. Ingrid olhou com atenção. Eu vou dar uma olhada assim que me organizar, prometeu. Jack então fez um sinal para ela segui-lo. Eles caminharam um pouco, até chegar a uma pequena cabana. Ela ficava a poucos metros da casa principal. Essa aqui é sua, disse ele, abrindo a porta. Ingrid dentro e olhou ao redor. A cabana era simples, mas muito aconchegante. Tinha uma sala que também servia como lugar de trabalho, um quarto pequeno e uma cozinha com fogão a lenha. O fogo já estava aceso. O ambiente era quente, confortável, acolhedor. A Marta deixou comida pronta para você e pedi para o pessoal trazer móveis e roupas de cama. Ele olhou para ela. Se precisar de qualquer coisa, é só falar. Ingrid começou a caminhar pela cabana. Passou a mão pelos móveis de madeira. Olhou pelas janelas. De um lado, dava para ver as montanhas cobertas de neve. Do outro, a casa principal e o movimento do rancho. Ela respirou fundo. Era perfeito. Perfeito. Mas então, Jack falou novamente. Tem mais uma coisa. Ele a levou até uma porta que ela nem tinha percebido. Acho que você vai gostar disso. Ele abriu quando Ingrid viu. Ficou surpresa. Era um consultório médico completo. Tinha uma mesa para atender pacientes. Armários cheios de materiais. Instrumentos, remédios, tudo organizado. Tudo limpo. Tudo pronto para uso. Ingrid olhou em volta, sem acreditar. Era melhor equipado do que muitos lugares onde ela já tinha trabalhado. Naquele momento, ela percebeu que aquilo não era só um trabalho. Era uma nova chance, Jack, disse Ingrid bem baixinho, emocionada. Isso deve ter custado muito. Ele deu de ombros, como se não fosse nada demais. Uma boa enfermeira vale muito, respondeu com simplicidade. E, para falar a verdade, eu já vinha preparando isso há meses. Ele olhou ao redor do consultório. Eu só estava esperando encontrar alguém que pudesse usar tudo isso. Os olhos de Ingrid se encheram de lágrimas. Depois de tudo que ela passou, tanta rejeição, tanta dificuldade, receber aquela ajuda parecia até difícil de acreditar. Obrigada, ela disse quase sussurrando. Jack sorriu de leve. Calma, não agradece ainda, ele brincou.
Espera até conhecer melhor esses homens aqui. Você ainda vai trabalhar bastante para merecer esse salário. Como se fosse combinado. Toc, toc. Alguém bateu na porta. Logo em seguida, ela se abriu. Era Tom Bradley, ajudando um rapaz a entrar. O jovem mal conseguia pisar no chão. Desculpa chegar assim, senhorita, disse Tom. Mas o Billy Y aqui acabou de se machucar com um cavalo. O rapaz fazia careta de dor. E naquele momento, Ingrid percebeu. O trabalho já tinha começado. Leve ele para o consultório, disse Ingrid, mudando completamente de postura. Agora ela estava focada. Segura, vamos tirar essa bota e ver o que aconteceu. Com cuidado, ela começou a examinar o pé do rapaz. Estava machucado, bem roxo, mas por sorte não parecia quebrado. Enquanto trabalhava, Ingrid sentia alguém observando. Era Jack, parado na porta. Quando terminou de enfaixar o pé e explicar o ponto o rapaz precisava fazer, ela levantou o olhar. Encontrou Jack sorrindo. O que foi? Perguntou ela. Nada, respondeu ele. Só estou pensando. Ele cruzou os braços. Isso aqui pode ser ainda melhor do que eu imaginei. Naquela mesma noite, depois de atender mais algumas pessoas com ferimentos leves e conhecer melhor os homens do rancho, Ingrid finalmente se sentou em sua cabana, tentando entender tudo o que tinha acontecido. 2 dias antes, ela estava sozinha, com frio, sem dinheiro, em uma estação de trem. Agora, ela tinha um trabalho, uma casa e o respeito das pessoas ao seu redor. Ela ficou pensando nele. Ele era diferente, muito diferente dos homens que ela conheceu antes. Não era fraco, nem arrogante. Não tentava se aproveitar de ninguém. Ele era forte, mas gentil. Tinha dinheiro, mas não se achava melhor que os outros. E tratava ela como igual, mas ao mesmo tempo, cuidava dela. Talk. Uma batida leve na porta interrompeu seus pensamentos. Ingrid se levantou e abriu. Jack estava ali, segurando uma xícara quente, soltando fumaça. Achei que você gostaria disso antes de dormir, disse ele. Chocolate quente. A Marta faz o melhor daqui. Ingrid. Sorry. Obrigada. Isso é muito gentil. Ela pegou a xícara. O calor era reconfortante. Então ela perguntou: quer entrar um pouco? Jack hesitou. Não quero causar problemas para você. Ingrid deu um leve sorriso. Acho que eu sobrevivo a uma conversa com meu chefe. Ela brincou. E além disso, quem vai reclamar? Jack acabou entrando. Ele se sentou perto da lareira e Ingrid se acomodou na cadeira em frente. O fogo crepitava suavemente e, naquele momento, tudo parecia tranquilo. O chocolate quente era delicioso. Quente, cremoso e muito reconfortante. Ingrid segurava a xícara com as 2 mãos, aproveitando cada gole. Jack olhou para ela e perguntou: e aí, como está se adaptando? Ela sorriu de leve. Melhor do que eu imaginava. Ela respondeu com sinceridade. Os homens têm sido respeitosos. A cabana é perfeita. E aquele consultório? Ela balançou a cabeça, impressionada. Está muito bem equipado do que alguns lugares onde eu já trabalhei. Que bom, disse Jack. Depois disso, ele ficou em silêncio, só olhando para o fogo da lareira. Ingrid percebeu na hora que algo estava diferente. O que foi? Perguntou ela. Jack demorou um pouco para responder. Então falou com calma. Eu quero ser honesto com você sobre uma coisa. Ingrid colocou a xícara na mesa. Agora ela estava mais atenta. O que você quer dizer? Ele respirou fundo. Quando eu te encontrei na estação, não foi totalmente por acaso. Ingrid ficou séria. Como assim? Eu realmente fui à cidade resolver coisas. Mas também estava procurando alguém. Ele continuou. Eu queria encontrar uma enfermeira ou um médico para o rancho. Ele olhou para ela. No hotel, alguém comentou que uma mulher com conhecimento médico tinha perguntado sobre trabalho naquele dia. Ingrid prestava atenção em cada palavra. Então eu fui até a estação, na esperança de encontrar essa pessoa. Ela franziu levemente a testa. Então, você já sabia quem eu era? Jack balançou
a cabeça. Eu só sabia que uma enfermeira poderia estar chegando no trem daquela noite. Ele falou com sinceridade. Eu não sabia seu nome, nem o que você tinha passado, até te ver ali. Ingrid ficou em silêncio por alguns segundos, pensando em tudo aquilo. Ingrid pensou por um momento, e então perguntou: por que você não me contou isso antes? Jack respondeu com calma: porque eu queria que você aceitasse o trabalho por quem você é, não por se sentir em dívida comigo. Aquilo fez sentido. E naquele instante, Ingrid passou a admirar ele ainda mais. Ela olhou para ele e perguntou: tem mais alguma coisa que eu deveria saber? Jack olhou direto nos olhos dela, sem desviar. Tem uma coisa. Ele respirou fundo. Eu sinto algo por você, Ingrid. Desde o momento em que te vi naquela estação. O coração dela acelerou, mas ele continuou, com firmeza. Só que quero deixar algo muito claro. Ele deu um passo leve para trás. Seu trabalho aqui não depende disso. Eu não vou te pressionar, nem misturar as coisas. Você está aqui pelas suas habilidades. Só isso. Ingrid ficou em silêncio por um instante. Mas no fundo, ela também sentia algo e sabia disso. Então respondeu, com um leve sorriso: obrigada por ser sincero. Ela respirou fundo e completou: e, só para você saber, isso não é só de um lado. Os dois se olharam. O fogo da lareira iluminava o ambiente. E, naquele momento, eles sabiam que algo importante estava começando. Mas também sabiam que precisava acontecer. Com calma, Jack se levantou. Acho melhor você descansar, disse ele. Amanhã vai ser um dia cheio. Ele sorriu de leve. A Marta quer te mostrar tudo por aqui. Ele caminhou até a porta. Mas antes que saísse, Ingrid chamou. Jack. Ele parou. Obrigada por tudo, ela falou com sinceridade. Faz muito tempo que eu não me sentia assim. Com esperança. Jack ficou em silêncio por um segundo. Então respondeu, em voz baixa: nem eu. Então, Jack foi embora. Deixou Ingrid sozinha, sentada perto da lareira, com o calor do fogo e com muitos pensamentos na cabeça. Mas, pela primeira vez em muito tempo, esses pensamentos eram bons e traziam esperança. Os dias passaram e a primavera chegou mais cedo naquele ano. Com o tempo, Ingrid foi se adaptando à nova vida no rancho da Baltê. Ela fazia de tudo. Cuidava de homens machucados. Tratava cortes, quedas, picadas. Ajudava quando algum animal precisava. E até dava uma mão na horta quando o trabalho estava mais tranquilo. Aos poucos, todos começaram a confiar nela. Os homens do rancho não só respeitavam Ingrid, como também pediam conselhos. Às vezes nem eram coisas de saúde. E ela sempre ajudava como podia. Mas, no meio de tudo isso, havia algo que ocupava mais a mente dela do que qualquer outra coisa. Jack, durante o dia, ele mantinha certa distância, sempre respeitoso, sempre profissional. Mas à noite, tudo mudava. As conversas na varanda da cabana de Ingrid viraram rotina, e ela passou a gostar muito desses momentos. Eles conversavam sobre tudo, sobre o rancho, sobre os sonhos dele, sobre o passado dela e sobre o futuro. Era fácil conversar com ele. Natural. Leve. Certa noite, no final de abril, os dois estavam sentados, observando o pôr do sol. O céu estava cheio de cores. Dourado, roxo, amarelo. Era lindo. Mas dessa vez, Jack parecia diferente. Mais sério, mais pensativo. Ele ficou em silêncio por um momento e então disse: Ingrid, eu preciso te contar uma coisa sobre o meu passado. Ingrid colocou a xícara de lado e olhou para ele com atenção. Que foi? Jack respirou fundo antes de responder. Eu nunca fui casado. Ingrid sentiu algo estranho no peito. Um pequeno incômodo, mas logo afastou o pensamento. Era natural um homem como ele não ter se casado ainda. Ela perguntou com cuidado: o que aconteceu? Jack olhou para o chão por um instante e disse: nenhuma mulher
eu conheci gostavam do campo. Eu achei que nunca ia ser feliz. Ingrid se aproximou um pouco mais. Com cuidado, segurou a mão dele. Sinto muito. Então ele olhou para Ingrid e completou. Mas você é bem diferente. Ele deu um leve sorriso. Você é forte. Amar o campo. Encara as coisas de frente. Ele a olhou nos olhos. E eu admiro muito isso. O coração de Ingrid acelerou. Jack falou rapidamente, como se precisasse dizer tudo de uma vez. Eu sei que é cedo. Sei que a gente trabalha junto. E que isso complica tudo. Ele deu um passo mais perto, mas eu não consigo mais fingir que isso é só respeito profissional. Ingrid respirou fundo. Eu também não. Ela foi sincera, mas você tem razão. É complicado. Ela olhou para fora por um instante. O que as pessoas vão pensar? E os homens do rancho? Jack respondeu na hora. Eu não me importo com o que eles vão dizer. Ele falou firme. Eu me importo com você. Com o que você quer. Ingrid ia responder, mas de repente alguém chegou correndo. Era Tom Bradley. O rosto dele estava pálido. Chefe, Ingrid. Chamou, ofegante. Aconteceu um acidente. Um raio assustou os cavalos. Disse Tom, sem fôlego. E o Danny foi derrubado. Ele está muito machucado. Na mesma hora, Ingrid se levantou. Deixou de lado tudo o que estava sentindo. Agora, ela era enfermeira. Onde ele está? No alojamento, respondeu Tom. Levaram ele para lá. Ingrid não perdeu tempo. Correu até o consultório. Pegou tudo o que precisava. Enquanto Jack já se preparava para buscar ajuda na cidade. Mas, quando Ingrid chegou ao alojamento e viu o estado do rapaz, ela entendeu na hora. Não dava para esperar. O jovem estava desacordado, respirava com dificuldade e estava muito machucado. Era sério, muito sério. Ingrid olhou ao redor e falou com firmeza. Limpem uma mesa! Os homens se mexeram rápido. Preciso de luz, água quente e panos limpos. Ela apontou. Tom, você vem comigo. Tom hesitou por um segundo. Ingrid, não é melhor esperar o médico? Ela olhou direto para ele. Se esperarmos, ele não vai resistir. Silêncio, eu já fiz isso antes. Continuou ela. A gente pode salvar ele. Ela respirou fundo. Mas tem que ser agora. Os homens trocaram olhares e confiaram nela. As horas seguintes foram difíceis. Muito difíceis. Ingrid trabalhou sem parar. Com cuidado, com foco, com coragem. Ela fez tudo o que podia para salvar o rapaz. O silêncio era pesado. Ninguém sabia o que ia acontecer, mas todos estavam torcendo por ela. Os homens ficaram em silêncio, observando Ingrid trabalhar. Ninguém dizia nada. Era como se estivessem vendo algo incrível acontecer bem na frente deles. As mãos dela se moviam com precisão, com cuidado, como se soubessem exatamente o que fazer. Parecia até um milagre. Depois de muito tempo, ela finalmente parou. Estava exausta, mas quando olhou para o rapaz, percebeu que ele estava melhor. A respiração mais calma, a cor voltando ao rosto, ela respirou fundo e disse, ele vai viver. Por um segundo, ficou silêncio. E então todos começaram a comemorar. Alguns bateram palmas, outros sorriram, aliviados. Do outro lado, perto da porta, Jack observava tudo. Ele já tinha voltado com o médico. Mas ao ver o que Ingrid fez, nem precisou dizer nada. O médico examinou o rapaz com atenção e depois olhou para ela, impressionado. O trabalho dela está excelente, disse ele. Tão bom quanto de qualquer especialista. Jack não escondeu o orgulho. Mais tarde naquela noite, depois que o rapaz foi levado para perto da cabana de Ingrid, para que ela pudesse cuidar dele de perto, tudo ficou mais calmo. Ingrid e Jack estavam sentados na varanda. A lua iluminava o lugar. O silêncio era tranquilo. Então Jack falou, o que você fez hoje? Ele balançou a cabeça, admirado. Foi incrível. Você
salvou a vida daquele rapaz. Ingrid deu um pequeno sorriso, humilde. Eu só fiz que aprendi. Jack olhou firme para ela. Ele disse com convicção: foi você. Ele respirou fundo e falou, sem esconder mais: é por isso que eu te amo. O coração de Ingrid disparou. Ela ficou em silêncio por um instante, olhando para ele, aquele homem que tinha ajudado ela quando mais precisava, que deu um lar, um trabalho, uma nova chance. E agora, olhava para ela, como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Ingrid olhou para ele e, sem complicar, respondeu: eu também te amo. Jack se aproximou devagar. Foi um beijo calmo, suave, cheio de sentimento. Debaixo do céu estrelado, quando se afastaram, os dois estavam sem palavras, o coração batendo mais rápido. Então Jack falou, direto: casa comigo, Ingrid. Ele respirou fundo. Eu sei que é rápido. Sei que pode parecer complicado. Ele a olhou com sinceridade. Mas eu não consigo imaginar minha vida sem você. Ingrid abriu a boca para responder, mas ele levantou a mão, gentilmente. Não precisa responder agora. Ele deu um pequeno sorriso. Só me promete que vai pensar com calma. Ela assentiu. Eu prometo. Mas no fundo, ela já sabia a resposta. No dia seguinte, a notícia já tinha se espalhado por todo o rancho. E rápido. Muito rápido. Mas, para surpresa de Ingrid, a reação foi melhor do que ela esperava. Os homens ficaram felizes. De verdade. Eles respeitavam ela e conseguiam ver o quanto ela fazia bem para Jack. Até mesmo Tom, que no começo tinha dúvidas, aprovou completamente. Certa manhã, enquanto Ingrid cuidava do rapaz que estava se recuperando, Tom se aproximou e disse: eu nunca vi o chefe sorrir tanto. Ele deu um leve sorriso. Você faz bem para ele, e depois completou: na verdade, você faz bem para todos nós. Ingrid ficou emocionada. O casamento foi marcado. Seria no começo de junho, e logo virou o assunto principal da região. Todo mundo queria participar. Todo mundo queria ver Sen perceber. Ingrid estava prestes a viver algo que, pouco tempo atrás, parecia impossível. Mas quando tudo parecia perfeito, uma visita inesperada chega para abalar tudo. Segredos do passado voltam à tona, e o amor de Jack e Ingrid será colocado à prova. Quem será essa pessoa? O que ela quer? Será que esse amor é forte o suficiente para resistir? Prepare-se, porque nada será como antes. Não perca o próximo episódio.